E aí, galera, uma boa noite para todo mundo aí que vai se conectar com a gente no estudo de hoje. Primeiramente, quero pedir perdão aí pelo atraso, mas tive um convite aí irrecusável e não pude chegar aqui na hora. Vamos esperar o pessoal se conectando aí, né? Aqueles que vão estar conosco e para a gente poder começar o nosso estudo de hoje. Hoje o nosso tema será sobre os líderes. Qual é a diferença? Valorizados ou idolatrados? Como é que é isso aí? Vamos esperando aí, ver se alguém se conecta. Vamos esperar que os irmãos possam chegar. Estamos com bastante atraso, mas disponíveis aí para poder fazer essa live de hoje, tá? Vamos falar aí um pouco sobre essa questão dos líderes, que é tão importante, algo que influencia tanto na caminhada cristã de cada um, de todos nós aí. Então vamos esperando que o pessoal vá se conectando, todos os que vão se conectando aí, que Deus abençoe, que nossas mentes se expandam, que nosso entendimento chegue no lugar certo, porque tem coisas que sim são necessárias, são importantes para que nós possamos realizar a nossa caminhada. Então, como já estamos com o horário bastante atrasado, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude nessa noite e pedir que nos dê também a iluminação, a sabedoria que a gente precisa. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui reunido, obrigado pelo vivido no dia de hoje, pelo compartilhar, pelo bate-papo, pelas amizades. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pela bondade das pessoas. Obrigado que num mundo tão mau ainda existem pessoas preocupadas com o bem-estar alheio. Eu te dou graças por isso. Abençoe a cada um de nós. Estaremos aqui conectados nesse estudo, com o fim, Pai, de abençoar, com o fim de crescer, com o fim, Senhor, de ampliar nossa visão a respeito desses assuntos que temos estudado no entendendo os termos. Então vamos confiando no Senhor, vamos dar na esperança de que sejas tu a comunicar da maneira certa no coração de cada um de nós, dando a mim também a sabedoria para poder aplicar cada uma dessas informações. Bendito seja o teu nome. Obrigado por cada um que se conectará agora e depois, e que haja no nosso coração a paz de que estamos fazendo o que podemos, tudo o que podemos nesse tempo que o Senhor tem nos dado. Bendito seja o seu nome, Senhor. Assim oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Muito bem, o nosso texto básico hoje é 2 Timóteo, capítulo 5. 2 Timóteo, capítulo 5, para falar sobre líderes, né, que é um assunto que a gente estava abordando aqui na igreja há algum tempo atrás. 2 Timóteo, capítulo 5, versículo... Capítulo 5... Espera aí que eu... tô no capítulo 3, como é que vai dar certo? 2 Timóteo 4. Vamos aí, abram em 2 Timóteo aí, galera. Ué, espera aí que tá um erro aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, gente. Espera aí. 1 Timóteo, capítulo... Vamos ver se é a 1 Timóteo. O que está acontecendo aqui, gente? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Desculpa. 1 Timóteo, capítulo 5, 17. Tá? Hã? Tô... Uma vez um amigo me disse assim, nossa, cara, por que isso está acontecendo? Era tão engraçado quando ele falava isso. E agora eu estou vivendo essa realidade. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Correria danada aqui para poder chegar e dar o estudo com tanto atraso. 1 Timóteo 5,17 nos diz aí a palavra do Senhor: os pastores que fazem bem seu trabalho devem ser respeitados e bem pagos, especialmente aqueles que se esforçam trabalhando a ponto de exaustão na pregação e no ensino.
Pois as escrituras falam, não amarre a boca do boi enquanto ele estiver pisando trigo, e num outro lugar o trabalhador merece o seu salário. Esse é um tema, cara, bastante complicado para a nossa geração, levando em consideração que temos, né, esse ambiente tão adverso, tão contrário ao que realmente deveria ser esse assunto do funcionamento de uma igreja. Alguns estudos atrás eu tive a oportunidade, bom, já tem alguns meses, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês a respeito dessa questão pastoral. Passei assim, dei uma pincelada por alto, mas falamos um pouco sobre isso. Hoje eu quero que a gente converse aqui na nossa conversa a respeito da diferença entre a idolatria e o reconhecimento. Por que eu estou falando isso? Nós aqui na igreja, aqui em Santiago, nós temos estudado a respeito de João, estamos na oração de Jesus que se encontra ali no capítulo 18, né? Então, esse capítulo ele é bastante intenso, né, cara? É um capítulo intenso onde Jesus ora pelos seus discípulos. E na oração que ele faz pelos seus discípulos, ele diz: Pai, glorifica a mim, me glorifica, para que eu glorifique o Senhor. Né? Essa é a palavra. Então, às vezes, João 17. Está dizendo aí, depois de falar essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho possa te glorificar. Pois você tem dado a ele autoridade sobre cada pessoa em toda a terra para que ele dê a vida eterna a todos que você deu a ele. E a vida eterna é esta, que conheçam a você, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem você enviou ao mundo. Tudo esse assunto eu quis trabalhar ele dessa forma em relação ao reconhecimento, porque nós vivemos dois panoramas diferentes. O primeiro panorama é aquele em que temos os maus pastores, que são aqueles que aparecem mais. Não sei se vocês têm reparado isso. Aparecem muito mais nos meios de comunicação, no WhatsApp, no Facebook, aquilo que os maus pastores fazem. Então, o que é mal? O que é o que o pastor faz de mal? Eu poderia resumir isso em coisas simples. Em primeiro lugar, o mau pastor é aquele que não está dedicado, não está preocupado, melhor dizendo, com a saúde da igreja, a saúde intelectual da igreja. Em primeiro lugar, isso. E se ele não está preocupado com a saúde intelectual da igreja, ele automaticamente sai desse padrão de 1 Timóteo capítulo 5, porque ele não está preocupado com o ensino, ele não está preocupado com a palavra, ele não está preocupado com o conteúdo daquilo que ele está ensinando, porque a preocupação dele, ele é um mercenário, né? Ele não está preocupado que a igreja dele cresça além dele, ele está preocupado em manter a igreja naquela mesma situação, na qual para ele de alguma forma é confortável, né? Sem levar em consideração qual tipo de conforto nós estamos falando. Infelizmente, no mundo de hoje, existem muitos pastores enganando a igreja com o fim de lucrar. Bom, isso é descarado, né? É impossível que uma pessoa do século XXI, na atual conjuntura na qual nós estamos inseridos hoje, é impossível que nós não percebamos quem são esses pastores. Pastores que estão realmente interessados em manter o pretenso plano de carreira para que ele consiga se manter ali dentro dessa comodidade, desse status social. Quando nós estudamos aí, nos primeiros estudos do Andrew McCutt, que a gente falou a respeito da questão da vaidade humana, é justamente isso. Quando a minha vontade, porque não posso nem dizer que é uma necessidade, quando a minha vontade prevalece sobre a vontade de Deus, e se por um acaso esse erro, esse problema acontece, enquanto eu estou na liderança do povo de Deus, eu posso me tornar um mau pastor. Agora, tem uma tendência, né, uma tendência teológica de usar o Antigo Testamento como base para as coisas do Novo Testamento, na qual se diz que não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Primeiro, que isso é um erro grotesco. Obviamente que se você vai falar com um pastor, com um líder da igreja, ainda mais uma pessoa que tem o conhecimento adequado para poder trabalhar, você precisa ter educação, cara. Gente, a educação
é a alma do negócio. Ser bem educado no tratar os líderes, principalmente aqueles que já são idosos, não custa nada. Ainda que a pessoa seja um troglodita, um egocêntrico, um arrogante, não importa. A gente tratar com educação, educação nem sempre é ser simpático. Educação é educação, é você saber tratar essa pessoa e obviamente que a Bíblia recomenda que ao tratar os anciãos da igreja, ou os pastores, né, os líderes, as pessoas do conselho, era preciso ter muita cautela, era preciso vir com, se há alguma acusação, vir com testemunhas reais e assim poder comunicar tanto com relação ao irmão, como obviamente que com relação aos pastores. É preciso entender que os maus pastores aparecem mais porque os maus pastores geram dano e danos grandes. Quando nós olhamos em João capítulo 10, que eu falei também sobre isso, vou lembrar vocês aqui, que fala que o ladrão, né, vem para roubar, matar e destruir, mas que Cristo, né, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus não está falando de Satanás. Jesus está falando de falsos pastores, mercenários, pessoas que em nome dele viriam para enganar as pessoas, para poder ludibriar as pessoas, para poder corromper o pensamento delas, usando a Bíblia de maneira inadequada, e isso levando as pessoas, em vez de um crescimento realmente importante, leva elas para um tipo de cativeiro, algo muito parecido com o que os judeus tentavam fazer no passado, né? Que a intenção do judeu para fazer com que o não-judeu, que era cristão, voltasse para a lei dos judeus, o motivo era escravização. E, infelizmente, muitos pastores usam essa estratégia, mantendo pessoas oprimidas, cativas da mentira, aonde ele é o centro e não Deus. Por outro lado, existem muitos bons pastores, gente honesta, gente humilde e que são sim dedicados ao ensino da palavra e à pregação. Estão preocupados com a edificação da igreja, com o crescimento da igreja. Estão preocupados em mostrar para a igreja a verdade de Cristo Jesus, com o fim de que essa verdade possa converter seus corações. Pessoas chamadas por Deus efetivamente e que decidem obedecer os mandados desse Senhor, desse Deus. Quando nós encontramos bons pastores assim, a Bíblia nos ensina aqui sobre os maus pastores que eles sejam expostos, que os pecados possam ser falados, reconhecidos, para que o dano possa ser reparado, porque é impossível que um pastor faça uma besteira de maneira arbitrária ou de maneira planejada e isso não gere dano. É impossível que isso não gere dano. Né? É muito triste quando acontece. Por outro lado, os bons pastores é preciso dar a eles o devido reconhecimento. Esse reconhecimento, ele tem a ver, sim, segundo a ordem bíblica, como nós lemos nas traduções, como esta palavra viva, tem a ver com o sustento dele. Cara, mas eu acho absurdo, o cara é pastor, velho, e ganha... Gente, sustento. É preciso que um homem de Deus, uma pessoa que trabalha na obra de Deus, possa sustentar sua própria família, cara. Isso é dignidade. O trabalho pastoral, ele pode não ter o mesmo ritmo de um trabalho comum, porém ele tem também o próprio ritmo que o trabalho comum, o peso, a exigência, a cobrança que um trabalho comum às vezes não tem, cara. Quando um pastor, ele falha, e ele é um homem de Deus, foi uma falha, um acidente de percurso, o dano causa problemas para ele. Ele se sente de morrer a causa daquele dano, por causa daquele dano. O trabalho pastoral, gente, é muito importante. Pastores, verdadeiros pastores, são pessoas dedicadas ao aconselhamento. São pessoas dedicadas e que temos que nos expor aos problemas pessoais de pessoas que às vezes a gente nem queria ouvir. O pastor, ele pode, claro, para tentar facilitar a vida dele, botar uma roupagem de santidade, aquele padrão que as pessoas têm, mas por dentro ser um lobo, cara, que veio para matar, roubar e destruir.
Mas tem muitos pastores bons, dedicados à humildade, que humildemente têm trabalhado na obra do Senhor, têm perdido, têm tido perdas para poder trabalhar na obra do Senhor, para não abandonar uma determinada congregação, um grupo de pessoas que precisam dele naquele momento. Os pastores, segundo a visão da igreja, são necessários. Os mestres são necessários. E quando você tem um pastor, uma pessoa de confiança que é honesta no seu falar, que é dentro da Sagrada Escritura, e você vai me dizer, mas como é que eu vou... Tomara que você diga isso, porque a maioria não diz isso. Como é que eu vou saber que o cara está dentro das Sagradas Escrituras? Porque a maioria diz assim, ah não, aquele cara prega na Bíblia. Então, se você não conhece a Bíblia, como é que você sabe que ele prega na Bíblia? Ah não, porque ele fala bem. Gente, é muito simples. A mensagem bíblica ela tem dois caminhos que se encontram no projeto de salvação. O primeiro caminho é mostrar o pecado do homem, que o homem não tem direito a nada, que Deus não nos deve absolutamente nada. Ele nos deu a vida, Ele nos deu a oportunidade de respirar, Ele nos deu milhares de benefícios e não nos deve nada. Por outro lado, Ele mostra a soberania desse Deus Criador, desse Deus bendito, desse Deus tremendo. E quando o homem reconhece o seu estado de pecado e reconhece o Deus Criador e se submete a Ele, então nós temos aí o contexto de salvação, o que gera, né, o que deve gerar salvação, o arrependimento de uma vida que não agrada a Deus e tal. Então, a mensagem bíblica de verdade é aquela que bota o homem desse tamanho e Deus em seu devido lugar de proporção. Essa é uma mensagem bíblica. Se você está vendo muito um pastor pregando, cara, você é o cara, você é filho de Deus, você merece o melhor da terra, você exija de Deus a sua bênção. Se você está vendo esse negócio, cara, bote um sinal de atenção, começa a comprovar o que está escrito dentro de seu contexto. Quando você vê um pastor pregando que Deus é tremendo, que Deus é bondoso, de que Deus é poderoso e que nós devemos submeter-nos a Ele, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos reconhecê-lo como nosso Deus, que nós devemos seguir os seus conselhos, porque a Ele é digna toda honra, toda glória, todo louvor. Se vocês veem essa pregação com base na Bíblia, ela está correta. Então você pode continuar ouvindo. Porque essa é uma mensagem verdadeira. A grande questão é que, como muitos pastores não têm uma vocação genuína, ou então se deixaram corromper, eles não percebem que a pregação bíblica verdadeira gera crescimento, cara. Quando eu glorifico a Deus, eu estou gerando crescimento para a minha comunidade, para a minha congregação. Quando eu prego o homem, a filosofia e os cálculos matemáticos e as ciências e essas coisas, eu não estou dando crescimento, eu estou dando uma intelectualidade fajuta que não tem relação nenhuma com a Bíblia. Isso não gera crescimento. Ou seja, eu extingo completamente esse conhecimento? Não. Eu aplico a verdade de Deus e aplico aquilo que os homens dizem. E nesse processo é que eu estou formando o meu pensamento, o meu universo intelectual, para eu poder entender e chegar à conclusão de que, de fato, não existe outro Deus senão Deus. Quando você acha esse pastor, o que você deve fazer é reconhecer. E como eu estava dizendo, reconhecer tem a ver com sustento e, em segundo lugar, tem a ver com a continuação da mensagem do Evangelho. Quando você ouve um bom pastor, você se sujeita a esse pastor, ou seja, né, você escuta, você está sendo iluminado por ele, Deus está usando a vida dele para a sua edificação. Se você está nesse processo, bacana, cara, vai firme, vai em frente, mas se você não divulga no sentido de, se você não reconhece o trabalho dele, por exemplo, poxa, aprendi isso com fulano, com ciclano. Gente, uma das tristezas da vida dentro das doutrinas é que você só se divulga de acordo com aquilo que a doutrina fala de você e não daquilo com que o povo que recebe o seu ensinamento fala de você. Quando você não é justo com o reconhecimento público dos poucos homens de Deus que há muitos, mas poucos dentro dos muitos errados, são poucos. Se você não reconhece, você está fechando para ele a oportunidade de trabalho.
está fechando para ele a oportunidade de continuar pregando para mais e mais pessoas. A mesma mensagem que edificou você, a mesma mensagem que chegou no seu coração, pode chegar a outras pessoas e servir de bênção, cara, para a vida de mais e mais pessoas. Mas você guardou para você, esperando o cara fazer uma besteira e aí sim divulgar a besteira que ele fez. Ah, eu estava na igreja que aquele pastor fez aquilo. É incrível, nós temos uma facilidade tremenda de reconhecer o erro, de divulgar os erros e de não divulgar os acertos. E isso vai, o evangelho vai ficando mais lento, sua projeção vai ficando mais lenta. Dentro do universo da igreja existem pastores locais que trabalham localmente e ficam aí anos e anos e anos, mas tem os pastores itinerantes que ficam durante um período, fazem um determinado trabalho, solidificam o crescimento da igreja e vão embora para que dá lugar para um local que continue o projeto. Mas como é que esse cara vai embora com uma boa reputação? Qual é a glória do ministério de um pastor? É a igreja, cara. É o crescimento das pessoas. É o testemunho que as pessoas... Isso fala muito mais que doutrina, gente. Porque nem todos nós estamos submissos a organizações doutrinárias por vontade própria. Não quero, eu, por exemplo, não estou. Não quero me envolver com essa política. Então eu não tenho a doutrina para me dar tapinha nas costas. Mas a minha glória, a coroa do meu ministério são as pessoas com quem eu falo, a quem eu pastoreio, a quem eu tento aconselhar. Essa é a minha coroa. Essa é a glória do meu ministério. Mas se as pessoas não falam, se simplesmente enquanto a gente é útil, as pessoas usam, abusam, crescem, fazem, e na hora que acabou já não é útil mais, bota uma pedra em cima, acabou. Ele que se vire. Isso é o problema. E então essa parte do reconhecimento, da dupla honra, que tem que ver com sustento e tem que ver com reconhecimento, porque foi feito um bom trabalho, essa parte do reconhecimento da honra não existe. E o trabalho não se divulga, o trabalho não prospera, o trabalho não continua, mais pessoas não aparecem para poder dar o suporte necessário. Você sobrecarrega algumas pessoas, então o reino de Deus fica desequilibrado. E talvez por isso também apareçam tantos lobos pregando ao homem, pregando o ser humano como centro da mensagem do evangelho, pregando o poder que o homem tem ou pode ter, e aí as pessoas terminam sendo enganadas, servindo a um falso Deus em favor de um falso pastor. E a consequência a gente já conhece, está aí por todo mundo e ao longo de toda a história sempre houveram. Então, gente, a gente tem que entender esse lado. Agora, qual a diferença de reconhecer e idolatrar? Em primeiro lugar, o pastor não é um intercessor entre Deus e os homens. Não é um sacerdócio exclusivo. O pastor não é um ser humano especial. A oração do pastor não tem mais poder do que a sua. O pastor não está mais perto de Deus do que os outros membros. Não, ele apenas é dotado de um dom pastoral. Entre esse dom pastoral se multiplica, se soma a muitos outros dons, para que ele possa servir na administração. Ele é digno de respeito? Ele deve dar-se o respeito. Ele é digno de exercer autoridade? Óbvio, porque a responsabilidade do ministério é do pastor. Mas isso faz ele então ser um cara especial? Não, irmãos. Não é especial. Ele é só uma pessoa dotada de um dom dado por Deus para o benefício da igreja e para a glória desse mesmo Deus. Quando eu convido uma pessoa para a igreja para ver o pastor X, está errado. Quando eu chamo uma pessoa, por exemplo, já tem uma coisa é reconhecer, cara, pô, ali o ensino é muito bom, cara. O pastor tem feito um bom trabalho, cara, olha, pô, eu vou lançar uma frase, caraca, olha o que ele falou, pá, bota no Facebook, cara, pastor fulano, pô, que massa, cara. Isso é legal. Agora, quando você já, em vez de pregar o evangelho para uma pessoa, você está pregando o seu pastor, você já partiu. Você já está substituindo Cristo pelo pastor. Ai, o pastor caiu em pecado. Ai, vou me entregar ao pecado também. Aí você já mostrou que sua fé está apoiada. Maldito o homem que se apoia no homem. O confia no homem de Jeremias, ele se apoia no homem.
Então você não deve se apoiar em nenhum homem. Os pastores são pessoas que estão tentando ajudar você no seu crescimento cristão, no seu desenvolvimento do conhecimento da palavra. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente se prepara, por isso que a gente vai para universidades, por isso que a gente está ali se apresentando para a gente poder levar um conteúdo adequado, e ainda assim é capaz que a gente erre em um ponto ou outro. Porém, o mais importante é que você reconheça aquilo que é feito bom, mas não idolatre. Eu não sou o único que pode fazer essa obra que a gente está fazendo aqui pelo Facebook, aqui na igreja, nas conversas, no dia a dia. Eu não sou o único, cara. Tem um monte de gente de Deus que pode fazer isso. Na verdade, eu sou abençoado, eu sou honrado por me darem essa oportunidade e tenho vontade de fazer muito mais, cara. Não tinha vontade de parar num só lugar. Não, meu chamado é... Eu sou de estrada, cara. Sou de estrada. Nômades. Então, quando você entende esse ponto, você entende essa necessidade de reconhecer o que é bom, de divulgar, de manter esse projeto funcionando, se você entende isso, então você vai em bom caminho. Porque na mesma proporção que você divulgaria alguém que fez uma besteira tremenda, reconheça aqueles que fazem um bom trabalho em seu favor. Não os esqueça, cara. Porque nem todo mundo tem carteirinha assinada, né? Tem uma retaguarda jurídica, um contrato que o protege, aposentadoria. Nem todos nós temos. Aí você deve se perguntar, mas não tem porque não quer. Quem não quer garantir o futuro? Se eu pudesse, eu garantiria. Mas eu não posso. Não me é permitido. Então, qual é a minha confiança de que hajam pessoas que, recebendo algo de Deus de nossa parte, de nosso esforço, de nossa honestidade, se lembrem, tanto no que tange a sustento, como no que tange a divulgação da verdade, para que eu possa continuar fazendo a minha obra. Por isso, eu quero, nesse momento, agradecer a todos os que têm feito parte. Tem muitos irmãos que fazem parte dos Nômades, que nos ajudam. Nós temos, irmãos, outros projetos em mente. Precisamos terminar esse projeto. Estamos sonhando ainda com sonhos antigos. E cada um de vocês é parte disso. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Pena que o pessoal do Chile talvez não vá entender o que eu vou dizer, mas aqui no Chile nós temos muitos cuidadores, gente que tem cuidado da gente. Eu agradeço um montão mesmo, porque esse tempo que estou com vocês aqui tem sido um tempo agradável nesse sentido, com todos os problemas, mas tem sido um tempo agradável. Mas você que tem recebido algo bom de alguém, divulgue. Cara, se você come um lanche legal, se você bota um tênis maneiro no pé, você divulga, cara. Você não vai divulgar quem está trabalhando para que a sua vida com Deus seja bacana? Será que é equilibrado isso? Tem gente que é tão insubordinada, a pessoa não sabe a diferença de se sujeitar a um ministério que, poxa, dá provas, né? Isso quando o ministério dá provas, que é de Deus, a pessoa não consegue se submeter, mas consegue desgraçar com a própria vida, e depois a culpa é do líder, cara. Nunca se submeteram, nunca trocaram uma ideia, nunca ouviram e atenderam, nunca sentaram do lado. Quem não teve oportunidade de fazer isso, tendo a oportunidade de fazer, mas decidiu não fazer, cara, não sabe o tempo que perdeu, véio. É tão importante, cara, a gente ter líderes com quem a gente possa se sentar. Nem todos os líderes estão sentados num pedestal. Tem líderes que estão sentados no banco junto com a gente, cara. Você está sentado do lado dele. Você pode sugar o cara, trocar uma ideia, crescer com ele, porque não somos eternos, cara. Chega um tempo em que a gente não está mais, vai chegar esse tempo. Entendeu? Então eu quero alertar você. Qual é a diferença entre o reconhecimento e a idolatria? O reconhecimento da glória a Deus e gratidão a Deus por aquele que te levou mais perto de Deus. A idolatria é quando eu faço tudo em nome de um homem, de um ser humano, de uma oração forte, de uma palavra não sei o quê.
Deus tem a ver com o homem, cara. Deus não está no negócio. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. E nem todo pastor tem cara de pastor. Nem todo homem de Deus tem que ter cara de homem de Deus. Não é por estética que a coisa se dá. Evangelho não é coisa de palavra somente, é de poder de Deus, é de mostrar. Não é só estética, não é só lei, não é só... Não. Tem muitos homens de Deus aí que estão vivendo no mundo e que às vezes não são reconhecidos. Mas não é porque não façam um bom trabalho, é porque as pessoas não têm a decência de reconhecer aquilo que Deus fez por elas, de colocar pessoas de Deus para o bem da vida delas. São presunçosos, são orgulhosos, estão perdendo uma grande oportunidade de colaborar com a obra de Deus, seja investindo, ou seja divulgando. Então saiba, a gente tem que ter maturidade para lidar com essas coisas, cara. A gente tem que ter muita maturidade, porque não é fácil. É uma linha tênue, é uma linha fina que divide uma coisa da outra. Mas é possível fazer. E como Cristo Jesus em sua oração disse, glorifica-me a mim para que eu possa te glorificar, é exatamente o que é o sentido do reino. Quando você reconhece o valor do trabalho de um pastor, você está permitindo a ele continuar glorificando a Deus. Porque se é um pastor de Deus, o nome de Deus é glorificado através do ministério dele. Se não é um homem de Deus, ele mesmo é glorificado somente para aí. Ninguém reconhece, todo mundo reconhece o valor dele, mas não do valor daquele que o enviou, que é o que é digno de louvor, de adoração, de veneração, de culto. Essa é uma coisa bastante importante. Então, os pastores que trabalham com esmero, com dedicação, principalmente no ensino, na pregação e no ensino, porque são duas coisas que são as únicas portas pelas quais a igreja realmente cresce, né? Não se incha, mas cresce. O crescimento do ser é através da pregação e do ensino. Aqueles que se dedicam a isso, que sejam dignos de dupla honra, né? Que sejam dignos de ter seu sustento garantido para ele poder ficar tranquilo. Não estou falando enriquecer, mas estou falando ter dignidade, né? Dignidade não é pão e água não, velho. Que às vezes tem gente aí que você não consegue aceitar o tanto que você trabalha e você quer impor um peso, um castigo a qualquer outro, né? É dignidade, poder cuidar dos nossos filhos, de nossas esposas, né? Da nossa história, ter um teto sobre nossa cabeça, dignidade. Isso cabe à igreja dar. E também reconhecer o seu valor para outras pessoas, como uma carta de recomendação constante e viva que é você mesmo. Já teve algum homem de Deus na sua vida? Então, cara, dá glória a Deus por isso, cara. Porque é difícil achar eles no dia a dia. Mas existem, são muitos, mas é difícil achar. Estão escondidos no meio dessa confusão religiosa que a gente vive no dia de hoje. Então, atentos a isso, guarda isso no seu coração. Existe uma grande diferença entre um reconhecimento e a idolatria. E também existe uma grande falha em termos do reconhecimento do que é mal, que se divulga rápido, e o reconhecimento do que é bom e que não, sinceramente, não tem a mesma proporção de divulgação. Precisamos cuidar disso, porque você fazendo as coisas certas, o reino se propaga com mais facilidade. Ele vai se propagar de qualquer jeito, mas às vezes você poderia poupar o sofrimento, a angústia, o abandono, a solidão, as necessidades, simplesmente fazendo a sua parte. Aí seria bacana, porque o evangelho continua crescendo e você sendo parte dele. Como vocês sabem, esses estudos são proporcionados pelo Nômades, né, que são a categoria de elite da OTMF. Se algum de vocês tem curiosidade, tem desejo de conhecer o que significa ser um OTMF, e se você tem vontade de fazer missão e se identifica com essa coisa meio rebelde, né, diferente do jeito que a gente faz, que é o que somos, não é uma fantasia que a gente vestiu, é simplesmente porque a gente curte. Se você quer ser parte disso, me procure. Você pode me procurar por interno, você pode me procurar, encaminhar um e-mail para mim pelo otabernáculo@outlook.com, quando você quiser falar sobre a missão especificamente, otabernáculo@outlook.com, ou se você quiser falar sobre a OTMF, você pode me escrever pelo otabernáculo.mg@outlook.com.
outlook.com. Eu terei prazer de responder as suas dúvidas aí. Se eu não souber como responder, prometo procurar um jeito de te dar pelo menos alguma posição sobre elas, tá? Então, é isso aí, galera. Atentos aí, vamos ser justos com as coisas, tanto para o que é ruim como para o que é bom, né? A gente acaba sendo verdadeiros corvos da desgraça, né? A gente vê uma desgraça aí, caraca, geral quer ver o cara despedaçado, mas quando a gente quer divulgar uma coisa benéfica, uma coisa de edificação, infelizmente não atrai. E pior, as pessoas que não divulgam que já não atraem, então aí o trabalho fica muito mais difícil, tá bom? É isso aí, galera. One Love sempre, OTME for Life. E eu aguardo seu contato caso você queira falar com a gente. Se liga aí, meu irmão. O tempo tá passando, tá? Sai de cima do muro. Pega a linha aí e vamos que vamos. Se quiser saber mais sobre essas coisas, fala comigo aí, tá? Beijo no coração aí, tamo junto. OTME for Life.